Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 29 de agosto de 2025, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel, uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos, do livro O Grande Enigma, por Leon Denis, é denominada Elevação. E Leon Denis nos diz: tantos mundos, quantas escolas para a alma, quantos campos de evolução para cultivar o nosso entendimento e, ao mesmo tempo, para construir organismos fluídicos cada vez mais delicados, purificados, brilhantes. Depois das lutas, dos tormentos, dos reveses de 1000 existências árduas, depois das provações e das dores dos ciclos planetários, virão os séculos de felicidade, nesses astros felizes cujas claridades projetam sobre nós raios de paz e de alegria. Em seguida, as missões benditas, os novos apostolados, a tarefa invejável de provocar o estímulo, o desabrochar das almas adormecidas, de auxiliar, por nossa vez, nossos irmãos mais moços em suas peregrinações através das regiões materiais. Enfim, atingiremos as sublimes profundezas, o céu de êxtase, onde vibra, mais poderoso, mais melódico, o pensamento divino, onde o tempo e a distância se anulam, onde a luz e o amor unem as suas irradiações, onde a causa das causas, em sua fecundidade incessante, concebe para todo sempre a vida eterna e a eterna beleza. Em nossos dias, o céu não pode ser o que foi tanto tempo para a ciência humana, isto é, um espaço vazio, triste e deserto. O infinito se transforma e se anima. O círculo de nossa vida se alarga em todos os sentidos. Sentimos-nos ligados a esse universo por 1000 laços. Sua vida é a nossa, sua história é nossa história. Fontes desconhecidas de meditação, de sensação se abrem. O futuro toma aos nossos olhos caráter muitíssimo diferente. Uma impressão profunda nos invade ao pensar em destinos tão amplos. Para sempre somos unidos a tudo que vive, ama e sofre. De todos os pontos do espaço, de todos esses astros que brilham na extensão, partem vozes que nos chamam, as vozes dos nossos irmãos mais velhos. E essas vozes nos dizem: marcha, marcha, eleva-te pelo trabalho, faz o bem, cumpre o teu dever. Vem a nós outros que, iguais a ti, pensamos, lutamos e sofremos nesses mundos da matéria. Vem prosseguir conosco tua ascensão para Deus. Uma boa noite e um bom estudo a todos meus irmãos. Saudamos os nossos irmãos do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, agradecendo a Deus, a Jesus, a nossa muito amada doutrina espírita, essa bendita oportunidade de nos debruçarmos nesta noite para refletir sobre as questões de um livro dos Espíritos, no capítulo 1 da segunda parte, sobre os Espíritos. Está falando sobre nós. Nós acabamos de estudar a escala espírita. Vocês vão dizer, vem o expositor que vai falar
sobre a terceira classe, sim. A classe onde nós ainda temporariamente estamos inseridos. Nós somos passageiros, sim, de terceira classe. Passageiro é o que passa, o que significa dizer que é um momento transitório na nossa escala evolutiva. Nós iremos para a segunda classe e um dia iremos para a primeira classe. Visto isso na escala espírita, nós vamos estudar a progressão dos espíritos, o progresso dos espíritos, meu, seu, de todos nós, de todos que nos ouvem, encarnados ou desencarnados, porque nós estamos sob o manto da proteção da nossa casa de Abel Sebastião de Almeida. Os nossos tutores espirituais, a comitiva, os espíritos da coluna espiritual, estão nos protegendo, nos envolvendo, mesmo num estudo à distância. Então, com certeza, nós não estamos ouvindo sozinhos. E na questão 114, o senhor Allan Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos são bons ou maus por natureza, ou os próprios espíritos se melhoram. Eles se melhoram. Nós já aprendemos que nós fomos criados simples e ignorantes. Simplicidade e desconhecimento. Não é aquela ignorância pejorativa para humilhar, para ofender o outro. E o crescer do espírito, ele é mais rápido ou mais lento, dependendo de cada um. Cada um de nós tem uma história. Somos individualidades, temos um arcabouço, temos um conjunto das nossas vivências. E, de acordo com isso, nós nos impulsionamos mais rápido ou não. Depende muito da vontade, depende da perspicácia do espírito. E a nossa tão amada doutrina espírita vem nos auxiliar, vem nos oferecer ferramentas para que esse movimento seja mais rápido. Quanto mais rápido, o ganho é maior para nós, espírito imortal. Na 115, nós vemos que Deus criou todos simples e ignorantes, e que nós vamos adquirindo conhecimentos, passando por provas, movimento de aprendizado. Expiação é quando nós criamos tribulações, que nós somos mestres de manhã em fazer isso, e por conta dessas tribulações, muitas vezes arrastamos por algum tempo, um tanto ou quanto longo, determinados processos de dor que nós vamos expurgando através do processo de reencarnação, onde nós ressignificamos a vida. Então, conforme o senhor Allan Kardec perguntou na 115A, os espíritos em sua origem se assemelhariam a crianças, ignorantes e sem experiência, adquirindo, porém, pouco a pouco os conhecimentos que lhe faltam? E os espíritos disseram que a comparação é correta. A criança rebelde, ela se demora mais, a criança mimada, a criança que não tem um freio, uma educação, uma condução, ela se torna uma criança, inclusive, desagradável,
no meio social. Porque todo mundo acha bonitinho, mas quando ela começa a extrapolar, não tem bonitinho nenhum. É uma criança chata, antipática. E o espírito também, muitas vezes, ele insiste no mesmo erro, ele não se esforça para se melhorar. Mas nenhum de nós vai ficar perpetuamente nas ordens inferiores. Nós somos filhos de Deus. E a lei tem mecanismos de nos fazer progredir. Quando nós estudamos a lei do progresso também em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, nós observamos que o progresso vai acontecer hoje, amanhã, mais adiante. Nenhum de nós tem a capacidade de impedir o progresso, que é lei divina. Na questão 614, que é o início do estudo da terceira parte de O Livro dos Espíritos, sobre as leis morais, o senhor Allan Kardec perguntou aos espíritos o que significa lei divina. E os espíritos responderam que a lei divina ou natural é a lei de Deus, que ensina ao homem o que ele deve e o que não deve fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Nos afastamos da lei todas as vezes que nós fazemos uma programação diferente do que seja o bem. Dessa forma, nós complicamos a nossa existência. E conforme nós vamos ver na questão 117, eu peço desculpas pela minha voz, eu estou tossindo, estou com processo alérgico seríssimo e não posso falar mais alto também. Os espíritos aceleram ou retardam o seu progresso de acordo com a sua submissão à vontade de Deus. É o que está na 614. Quanto mais a gente se afastar da lei de Deus, maiores dores, maiores problemas, nós vamos fazer essa tessitura espiritual. Mas Deus sempre nos dará oportunidades. Acontece que se nós utilizarmos a inteligência, que é atributo do espírito, assim como o pensamento, assim como outros atributos, nós vamos acelerar esse processo. Os espíritos não degeneram e não retrogradam também, segundo a 118. Cada prova ele adquire um conhecimento, armazena esse conhecimento, não o perde. É um patrimônio dele, é o único patrimônio verdadeiro que nós temos. No entanto, podemos permanecer estacionários por longo tempo, de acordo com a nossa insistência em nos mantermos desviados da lei de Deus. E Deus não vai nos isentar de provas para que nós possamos chegar à primeira ordem. É um Enem constante que nós vamos fazer em todos esses desafios dos quais nós estamos sendo convidados a participar. Família, sociedade, vida de relação. A própria casa espírita, nós muitas vezes nos defrontamos com almas antagônicas, com almas que nós temos uma dificuldade
encaminhar junto a elas. Mas se nós tivéssemos sido criados perfeitos, onde estaria o nosso mérito? E a questão 871, ela complementa 119. O senhor Allan Kardec pergunta por que Deus, sabendo que o espírito vai sucumbir a uma prova, qual a necessidade dessa prova? Então os espíritos responderam que assim como o homem passa da infância à fase adulta, o espírito também passa por fases. Nós não precisamos provar nada a Deus, porque Ele nos conhece a cada um de nós. Nós temos o livre-arbítrio para escolhermos entre o bem e o mal, e o mérito é nosso, o demérito também. O bem vai acarretar alegria, vai alavancar o progresso do espírito, vai dar a ele condições de melhoria no seu habitat, na sociedade espiritual onde ele vive. No nosso caso, planeta Terra. O mal vai acarretar situações em que nós teremos que voltar para consertar. E o objetivo da prova é esse, é atribuir mérito ao espírito, é ajudá-lo a sair das suas próprias dificuldades através da sua inteligência, da assistência dos bons amigos espirituais. Nós não estamos sós nesta caminhada, mas ninguém vai fazer por nós aquilo que nós temos que fazer. A doutrina espírita, a casa espírita, nos oferecem um farto material de trabalho e reflexão, inúmeras informações, várias frentes de trabalho onde nós podemos nos voluntariar, e é um exercício de aprendizado muito grande. Mas qual é o meu papel, qual é a minha participação? Onde a casa espírita pode me ajudar? Acabei de responder. Como eu assimilo esta ajuda? Que tipo de aluno sou eu? O que eu busco na casa espírita? Eu preciso me perguntar isso. Os espíritos não precisam necessariamente passar pela fileira do mal, porque, como nós vemos na questão 630, o bem é tudo aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, o mal é tudo aquilo que dela se afasta. Quando eu faço a opção para o mal, eu estou introduzindo na minha existência um processo de dores e lágrimas, porque eu me afastei da lei de Deus. Eu saí fora do percurso para onde eu fui encaminhado. E na 121, o senhor Allan Kardec pergunta por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o caminho do mal. Livre-arbítrio. Deus nos criou simples e ignorantes. Eles estão repetindo isso como a continuidade para que possamos fixar em nós que a questão do nosso crescimento depende de nós. Deus nos deu a inteligência, o livre-arbítrio, a capacidade de pensar, de decidir, de criar situações. Agora, as escolhas são nossas e as escolhas têm consequências. E nós vamos buscar companhias espirituais para junto de nós, agradáveis ou desagradáveis, vai depender
da nossa conduta. Deus deu os subsídios, Deus apresenta inúmeras oportunidades através das religiões, todas elas nos convidam para a prática do bem. E por que nós agimos de forma diferenciada? Porque nós estamos hoje na casa espírita, ela está respondendo muitos anseios que nós carregamos, e por que não fomos matriculados antes nesta escola? Será que nós abrimos oportunidade? Será que nós não recusamos? Será que nós, com o apoio do amigo espiritual, do anjo guardião, como quiserem chamar, não ficamos surdos a esses chamados, buscando apenas a sensualidade, os prazeres do mundo? Lembremos-nos da parábola do semeador. Só vão vingar as sementes que caírem em terra firme, as que caírem ao longo do caminho em solos inóspitos, mal cuidados, elas não darão flores nem frutos. Na 122, Kardec pergunta como os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, podem ter a liberdade da escolha entre o bem e o mal. Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve de preferência a um caminho do que a um outro? Os espíritos disseram que o livre-arbítrio ele se desenvolve e ele é proporcional à conscientização do espírito. Ora, o que isso significa? À medida que vamos evoluindo, que vamos dilatando os nossos conhecimentos, que vamos abrindo espaço para o aprendizado, aproveitando-nos das provas e ressarcindo-nos diante da lei pela via das expiações, nós vamos ganhando o famoso bônus hora, que vai dilatando a capacidade de pensar, de agir, de perceber, por conseguinte, de decidir e de fazermos as melhores escolhas, porque a causa não está no espírito, está fora dele, nas influências que ele cede em virtude da sua vontade livre, a questão da afinidade e sintonia. Não tem arrastamento. Eu vou para onde eu quero. As influências que os espíritos exercem em nós são aquelas que nós permitimos de acordo com o material que nós apresentamos na nossa casa mental. Essa influência vai acontecer sempre, porque nós somos influenciadores e somos influenciáveis. Na 123, o Sr. Allan Kardec pergunta por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal. E os espíritos deram uma resposta bastante incisiva. Como ousas pedir a Deus conta de seus atos? Supones poder entender seus desígnios? Podeis, todavia, vos dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que Ele deixa a cada um, porquanto a cada um segundo suas obras. Essa fala foi de quem mesmo? Do nosso mestre maior, da potência máxima, do espírito de primeira grandeza, o Senhor Jesus. Então, a questão do livre-arbítrio, ela pode ser caçada quando o espírito não sabe administrá-lo. Não há necessidade de seguirmos o caminho do mal, como nós vimos na 121. A questão resume-se simplesmente
nas escolhas. Por que eu estou em determinado caminho? Quem são as pessoas que eu busco? Quem é meu ciclo? Por que eu não gosto mais disso e gosto daquilo outro? Por que determinadas situações que antes eu me comprazia com elas, agora elas me incomodam? É tudo uma questão da gente pensar na nossa história. Então, se alguns espíritos seguiram desde o início o caminho do bem, é porque eles se sentiram atraídos, eles foram mais inteligentes, eles perceberam mais rápido essas questões, mas eles não ficaram livres das tentações que são as provas. E outros optaram pelo caminho do mal, mas eles vão sair de lá e estão saindo pouco a pouco. No entanto, o trabalho vai ser mais longo. Nós observamos no nosso planeta algumas encarnações expiatórias. Nós verificamos espíritos com imensas dificuldades para viver aquele processo onde estão inseridos, que está no cabimento da lei e está na permissão de Deus. E na 126, o senhor Allan Kardec pergunta por que os espíritos que chegaram ao grau supremo, após ter passado pelo mal, têm menos... Os espíritos que chegaram ao grau supremo, após ter passado pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Não. Deus contempla os transviados de igual maneira que ele ama os que têm o coração puro. Lembremos-nos da parábola dos servidores da última hora. Eles também não ganharam salário? No momento em que eles se apresentaram e fizeram o trabalho, aquele rei da parábola, aquele administrador, ele não concede a eles um salário pelas horas trabalhadas? Então, por que Deus deixaria de fora qualquer um dos seus filhos? Lembramos-nos do ensinamento: se vós que ainda sois maus, não dais uma pedra ao filho que pede pão, nem a serpente no lugar do peixe, imagine Deus, nosso Pai. E na 978, que complementa a 126, os espíritos disseram que quando a alma se supera, que ela sai vitoriosa das suas provas e expiações, ela não volta ao ponto de partida. Porque a pergunta do senhor Allan Kardec é: o espírito feliz, ele se sente importunado, incomodado com o seu passado? Não, é passado. Já aconteceu. Ele já fez o trabalho do arrependimento, ele teve o impulso, melhor dizendo, do arrependimento, fez o trabalho da expiação e da reparação. Ele quitou-se com a lei. Da mesma forma que nós fazemos uma conta, um crediário, um empréstimo, no número X de vezes. Terminado esse pagamento em dia, dentro das normas comerciais, nós não voltamos a pagar mais nada em relação àquela conta. Da mesma forma, o espírito, ele quitou-se com a lei, ele tem o certificado de quitação pelos seus atos. Ele não precisará mais voltar e nem esse movimento
será inoportuno. Somos todos criados em igualdade de condições, simples e ignorantes. Porque uns são mais inteligentes, porque uns são mais vivazes, porque uns são mais desta ou daquela forma. Esforço, dedicação, foram à luta com mais intensidade. E assim é a trajetória do espírito, que vai progredir sempre, sempre, sempre e sempre. Nós vamos chegar a um ponto que nós vamos esgotar todas as exigências da terceira classe, vamos ter superado todos aqueles processos desagradáveis, autores de dores que nós estamos passando. Hoje, nós vamos deixar de sermos pseudo-sábios, impuros, levianos, vulgares. Vamos deixar a predominância da matéria e a propensão do mal. E vamos dar um up numa nova direção. Os deveres e os direitos são os mesmos, proporcionais ao grau de inteligência de cada espírito. Não se cobra de um aluno do 9º ano o que se cobra de um universitário. Não se cobra de um universitário que está em formação o que se cobra numa pós-graduação, num mestrado, num doutorado. Quanto maior a responsabilidade que um cargo nos ofereça, seja na empresa, seja na casa espírita, seja no serviço público, privado, maior a nossa cota de responsabilidade. O que os digam os presidentes de casa espírita, os coordenadores de tarefa, os diretores de grupo, esse pessoal todo que está aí nas cabeças e muita gente brigando de uma forma insana porque precisa ter um cargo na casa espírita. Eu preciso amar a Deus e a Jesus e amar a minha oportunidade de aprender. Dito isto, nós passamos para o estudo dos anjos e demônios. No Dicionário de Filosofia Espírita, Lamartine Paleno Júnior nos fala que os anjos são seres intermediários entre o homem e a divindade. Anjo significa mensageiro. E Mateus 18:10 é a expressão do amor de Deus pelos pequeninos, o anjo guardião, o anjo protetor. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, item 10, diz que os anjos vigiam pela decência, são mediadores do julgamento divino. Os nossos guias, os espíritos que estão à frente de nós. Em Atos dos Apóstolos, dizem que eles agem em prol do bem e fazem conhecida para eles a vontade de Deus. Está no capítulo 5, item 19, no 8, 26, no 12, 7 a 10, no 10, 3 a 8, no 27, 27 a 28. E os demônios, lembrando que Deus não criou nenhum de nós ruins,
não criou nenhum de nós para fazer o mal. Que o espírito bom, ele não obsidia, ele não maltrata, ele não exige, ele não faz persuasão, ele não faz o processo da ideia fixa. Nas crenças da antiguidade, dava-se muito valor ao demônio, dava-se muito valor ao gênio inspirador, bom ou mau, que presidia o destino e o caráter de cada um. Deus não poderia ter criado um ser concorrente a ele. Os demônios não são mais que os espíritos impuros, imperfeitos, maus, que vivem espiritualmente próximos ao homem e podem influenciá-los por pensamentos ruins. Mas esses espíritos estão em fase de evolução e um dia terão a oportunidade de aprender que só o bem faz a felicidade. Não há demônios, existem espíritos, existem filhos de Deus transviados da lei. É aquele que da lei se afasta. Então, segundo os bons espíritos, não há demônios na acepção absoluta e restrita da palavra. Há apenas espíritos imperfeitos que podem todos, sem exceção, se aperfeiçoar pelos seus esforços e pela sua vontade. Os espíritos da última classe, só nós aí, na terceira, seriam os verdadeiros demônios se essa palavra não implicasse a ideia de natureza eternamente má. E segundo a crença vulgar, os demônios são seres essencialmente maus, o que é incompatível com a lei divina. Dito isto, vamos ao livro O Céu e o Inferno, onde o senhor Allan Kardec, na primeira parte, no capítulo 9, vai tratar sobre os anjos segundo a Igreja e os anjos segundo o Espiritismo. E os demônios, do capítulo 10, a origem da crença nos demônios. Então, nós vamos dar apenas uma palhinha, capítulos 9 e 10, do Céu e o Inferno. O senhor Allan Kardec diz: só há um Deus verdadeiro, eterno e infinito. São os atributos de Deus, conforme a questão número 13 do Livro dos Espíritos. Único, soberanamente justo e bom, eterno, infinito, infalível. E ele diz: todas as religiões, sob diversos nomes, tiveram anjos, quer dizer, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. O materialismo, negando qualquer existência espiritual fora da vida orgânica, naturalmente colocou os anjos entre as ficções e as alegorias. A crença nos anjos faz parte essencial dos dogmas da Igreja Católica. Na nossa linguagem espírita, de acordo com o Livro dos Espíritos, de acordo com a escala espírita, os anjos estariam na segunda ordem, que são os nossos guias espirituais, são os espíritos protetores dos povos, dos estados, dos países, das cidades, são os nossos anjos guardiães, são os nossos guias de trabalho, são os santos que a Igreja Católica denomina por serem espíritos que venceram as suas dificuldades, e estaríamos, como disse Palhano Júnior, na terceira classe, os demônios, os espíritos imperfeitos em transição. Se estamos em transição, nós
temos a certeza que um dia nós seremos espíritos puros. Nós estamos estudando doutrina espírita para nos dar essa certeza. Nós estamos quebrando as barreiras do mal e estamos deixando que um homem novo, uma mulher nova, ressurja em nós. E sobre demônios, o senhor Allan Kardec nos diz o seguinte no capítulo 10 do Céu e Inferno. Os demônios têm, em todas as épocas, desempenhado um grande papel nas diversas teogonias, que são as religiões politeístas. Embora consideravelmente decaídos na opinião geral, a importância que ainda se lhes atribui em nossos dias dá a essa questão uma certa gravidade, porque ela toca mesmo no fundo das crenças religiosas, eis porque é útil examiná-la com os desdobramentos que ela comporta. Então, o senhor Allan Kardec vai fazendo uma refutação mostrando que Deus não tem concorrente. A doutrina espírita matou a morte, mostrou que nós somos imortais, que nós somos produtos das nossas ideias, das nossas obras, que Jesus muito bem consagrou a cada um segundo suas obras. A doutrina espírita vem sinalizando para nós que nós não vamos deixar no nosso inventário como bens para os nossos herdeiros aquilo que nós conquistamos espiritualmente. É um esforço de cada um. E os anjos, arcanjos, serafins, eles são os espíritos que já se elevaram. A doutrina católica os denomina assim, a doutrina espírita os denomina espíritos superiores, bondosos, elevados. Dr. Bezerra de Menezes, Teresa de Calcutá, Francisco de Assis estariam na categoria de anjos. Esses nossos irmãos que estão no crime, que estão cometendo atrocidades, que são patrocinadores da violência, seja ela urbana, doméstica, a violência nas suas múltiplas fases, eles seriam os demônios. E nós também não ficaríamos longe, porque ainda muito nos falta para entrarmos na segunda classe. Na questão 129, o senhor Allan Kardec perguntou: os anjos percorreram todos os graus da escala? Claro que sim. Não existem privilegiados. Os anjos foram criados simples e ignorantes um dia em algum lugar do passado. Na consciência deles está gravada a lei de Deus. Qual é o teor da lei de Deus na consciência de Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo? Qual é o teor da lei de Deus gravada na consciência da irmã Dulce, do Papa Francisco, da Teresa de Calcutá, de um Buda, de um Gandhi, de um Sócrates? E qual é o teor da nossa consciência? Ela é a mesma, mas nas nossas consciências ela está embotada por conta dos nossos vícios. Esses espíritos têm mais virtudes do que vícios. Virtudes levando para o lado do bem, vícios levando para o lado do mal. Virtudes aproximando de Deus, vícios afastando. Virtudes aprendendo
aquilo que precisamos fazer. Vícios nos afastando da lei, praticando o que não devemos fazer. E se nós pensarmos, hoje, com o nosso grau de conscientização, que ainda não é dos mais altos, muitas situações, se não a maioria delas, desnecessárias. Quando nós chegarmos ao momento de voltarmos à erraticidade, deixarmos aqui esse corpo e fizermos um inventário das nossas existências até onde nos seja permitido, nós vamos ver, com o grau de maturidade de hoje e com a potência da lei em nós, que muita coisa foi totalmente desnecessária, perca de tempo, infantilidade, imaturidade, desenvolvimento do amor próprio. Deus existe de toda a eternidade, mas os espíritos tiveram o seu momento de criação. Ninguém foi criado perfeito, senão onde estaria o mérito, conforme nós vimos lá na 114 e 115. E para encerrar, na 131, nós vamos ver que demônio, no sentido da palavra que lhe é atribuído, o maligno, ele está em contradição com Deus, com a sua bondade e com todos os seus atributos. Quando a gente estuda na Bíblia a questão dos anjos decaídos, a primeira coisa que nos ocorre, espíritas que somos, se ele é anjo, ele não pode ter decaído. Aquele espírito é um espírito como eu, como você, que declinamos de fazer o bem em algum lugar do passado, que perdemos a oportunidade. E nota brilhante, como sempre, do senhor Allan Kardec, junto à questão 131, eu vou pinçar alguns pedaços no segundo parágrafo. Abre aspas. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres predispostos ao mal pela sua própria natureza. Fecha aspas. Terceiro parágrafo. Abre aspas. A primeira condição de qualquer doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, peca por esta base essencial. Pontinhos, pontinhos. Os atributos de Deus admitem... quem não conhece os atributos de Deus, desculpe, admitem divindades malfazejas. Admitiam-se também no passado demônios, mas para quem quer que considere a bondade de Deus um atributo por excelência, é ilógico e contraditório supor que ele tenha podido criar seres votados ao mal e a praticá-lo perpetuamente, pois isto é negar-lhe a bondade. Fecha aspas. Esse foi o terceiro. No quinto parágrafo, abre aspas, o Cristo não pode ter dito conscientemente uma coisa falsa, se, portanto, nas suas palavras, a coisa que parece chocar a razão é que não as compreendemos ou as interpretamos mal. Fecha aspas. Quinto parágrafo. Abre aspas. O estado do demônio é apenas transitório. Fecha aspas. E para encerrar, no último parágrafo, abre aspas.
como são necessárias ao homem figuras e imagens para impressionar-lhes a imaginação, ele pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos que lembram as suas qualidades ou defeitos. Fecha aspas. Então, os grandes artistas, pintores, escultores, pintaram os anjos com asas, voo para o mais alto. Criaram o demônio, Satã, com chifres, garras, atributos da bestialidade. Criaram a figura de Deus como um ancião, com uma foice para punir e a ampulheta para medir. Pintaram o templo, o templo que foi pintado como a figura do ancião. A figura de Deus foi a do velho, sentado num trono, o velho representando a sabedoria. E os modernos representam os anjos puros com forma radiosa. Então, como nós temos o hábito de tomar as coisas ao pé da letra, nós fomos nos deixando influenciar por essas opiniões na arte, na literatura, enfim, nas inúmeras fontes de conhecimento. Hoje, a doutrina espírita veio nos ensinar a romper com as crenças, as maldições, as superstições, as ideias atávicas que nós carregamos, para que nós possamos nos ressignificar. Vamos começar a oferecer outros valores a nós mesmos e vamos entender Deus, a sua bondade e a sua perfeição, não através de uma figura, mas através de toda a natureza, através de todos os impulsos de bondade, através das inúmeras oportunidades que nos são oferecidas para que nós possamos nos aprimorar, crescer e ser feliz. Eu espero ter contribuído de alguma forma, não ter confundido o raciocínio dos senhores. A base está aqui nas questões citadas e também complementadas no Céu e o Inferno, na primeira parte, capítulos 9 e 10, e no Dicionário de Filosofia Espírita. Desculpem aí a voz fanha, a tosse, a rouquidão, mas vestimos o nosso melhor, procuramos fazer o nosso melhor. Que Deus nos abençoe, que o Senhor Jesus nos ilumine, nos envolva hoje, agora e sempre, graças a Deus. Mais uma vez agradecidos à direção encarnada da casa, a direção doutrinária, a direção de divulgação, que nos dá a oportunidade de participar desse trabalho tão importante, tão dignificante, tão honroso, que é poder falar, expandir a nossa tão amada doutrina espírita. Graças a Deus.